Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane e hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o coletivo de Sagitário, período de maio de 2026. Vamos saber como está a tua energia, Sagitário? Lembrando, é uma leitura voltada para relacionamentos afetivos, então discernimento é necessário, pegue somente o que ressoar naturalmente com você, o que não ressoar, como eu sempre digo, deixem de lado que possivelmente para outra pessoa vai fazer sentido. Não forcem nada. Lembrando, leituras particulares e contribuições via Pix, mais informações estão aqui na descrição do vídeo. Bora que bora! E se você é novo aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa seu curtir no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e o engajamento do canal aqui na plataforma. E eu fico imensamente feliz com essa troca de energia. Vamos lá então, Sagitário! Maio de 2026, qual é a energia predominante para você e sua conexão? Nesses contextos, a leitura ela pode estar espelhada, então faça suas adaptações aí, tá? Pode ser que saia a tua energia aqui na mesa ou a energia da sua conexão. Baralho cigano, o que os sagitarianos precisam saber? Período de maio de 2026, o que está acontecendo com o Sagitário? Um envelope invertido. Mais uma. Os ratos. E a cegonha. Tem alguma mensagem que não chega aí, Sagitário, para você? Alguma comunicação que não acontece? Pode estar te deixando preocupado, preocupada, tenso, tensa. Ou aqui vocês encerraram a comunicação com alguém também. Cortaram acesso de alguém na vida de vocês. Isso pode estar causando aí um pouco de confusão. Clarifica essas três cartas para mim, uma só. A foice invertida. Só um momento, gente. Voltei, gente. Então, nós temos aqui a criança no fundo do deck, tá? Com esse envelope invertido, aqui a gente pode estar falando de algumas mensagens, de algumas conversas, alguma comunicação. Algo aqui que, como tá invertido, pode ser algo aqui que não esteja completamente claro, né? Não esteja aí vindo num formato mais a fim de resolver alguma coisa, né? E depois vai para os ratos. Os ratos a gente tem uma drenagem, algum desgaste, alguma confusão, alguma toxicidade. E depois para a cegonha a gente fala de algo novo, né? De alguma restauração. Como a gente tem a foice invertida, clarificando essas três energias, a gente pode estar falando de algo aqui que já poderia estar sendo resolvido e não é resolvido. Então aqui pode estar havendo falhas nas comunicações de alguma dinâmica, aqui pode estar havendo distorções do que é dito, do que é falado. Exatamente. E de uma forma negativa. Bem negativa com esses ratos. Então a gente pode estar falando de discussões, de desentendimentos, que vão desgastando uma conexão. Mas ainda, e sempre leva para uma tentativa de recuperação por causa dessa cegonha, tá? Com essa foice invertida, fala de algo que já poderia ter sido resolvido, uma conversa franca já poderia ter alinhado, já poderia ter sanado aí essa questão, né? Ou finalizado algo, mas isso não acontece. Como se tivesse uma evitação de algum problema dentro de uma dinâmica. Como se alguém evitasse
tomar uma posição e deixasse isso ir acontecendo, mesmo que esteja fazendo mal com esses ratos aqui. Para essa pessoa dentro dessa dinâmica. Como se deixasse isso acumulando. Vamos saber mais com o Novo Oráculo dos Delfos. O Novo Oráculo dos Delfos clarifica essa energia que o baralho cigano trouxe aqui para Sagitário, período de maio de 2026. Pessoal, se vocês ouvirem alguns barulhos externos, eu peço que desconsidere e foque totalmente na leitura, por favor, tá? Sagitário, período de maio de 2026, o que eles precisam saber. Sagitário, período de maio de 2026. Lembrando, gente, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe seu curtir no vídeo. Isso é muito importante, como eu falei, para o crescimento e engajamento do vídeo aqui no canal. Vamos engajar o canal, vamos ajudar aí, né? E eu fico extremamente feliz quando eu recebo aí novos inscritos, comentários de vocês, né? Feedbacks de vocês aí nas leituras, né? As histórias de vocês. Eu fico muito feliz com essa troca de energia, tá? A melhor notificação do meu celular é a notificação de vocês. Às vezes até melhor do que uma notificação de Pix, tá? Então, se inscreva no canal aí e já deixa seus comentários aí no vídeo. Eu fico muito feliz mesmo, tá? Falem aí de onde vocês estão me assistindo, de qual estado, de qual país, de qual cidade, né? Conte aí se a leitura ressoou com você, o que tá acontecendo com você, Sagitário, né? Deixe somente um coraçãozinho nos comentários, que seja, né? Mas vamos aí engajar o vídeo aí para que o YouTube aí possa estar recomendando para mais e mais pessoas, né? Então deixa seu curtir no vídeo, comenta, né? Se inscreve no canal e bora que bora. Sagitário, Novo Oráculo dos Delfos, o que eles precisam saber. A feiticeira, né? A gente fala de algo mais interno, né? Acontecendo aqui. A escolha. Pode estar falando de dinâmicas triangulares e a proteção angelical. Ou de algo ainda que não é definido, né? Com essa feiticeira aqui. Clarifica essas três energias em uma só. O duelo, exatamente. Aqui é como se alguém quisesse evitar um conflito de frente. Aqui alguém sabe que precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, a colheita, a responsabilidade, a determinação, a difícil lição. A gente pode estar falando de triângulos aqui, tá? Relação triangulares. A gente pode estar falando de relacionamentos mais abertos, de relacionamentos ainda não definidos, né? Pessoas que estão se conhecendo, né? Que já estão ficando há um tempo, né? Pessoas que estão se conhecendo há um tempo, aonde não tem alguma situação ainda definida, alinhada, né? É como se aquela situação de estamos nos conhecendo fosse dando permissão para estar acontecendo aí algumas coisas que não são legais dentro dessa dinâmica, né? Estamos nos conhecendo, né? E isso é como se fosse dando permissão de acesso para as pessoas que estão na tua volta, ou para a pessoa que você está se conectando, né, Sagitário, está te desrespeitando, ultrapassando alguns limites, né, ou você ali, né, por achar que está conhecendo também, deixa isso acontecer, mas Butch aqui precisa, bem claro, tomar uma decisão, mas mais do que isso, se impor. Como se alguém estivesse passando pano por uma situação, sabe? Sabe que precisa
Sabe que a situação tá fazendo mal, tá desgastando, but é como se não quisesse encarar isso de frente, sabe? Pode estar vendo aí medo, dor de encarar algo de fato, né? Pode ter alguém em dúvida, mais de uma pessoa, ou alguém envolvido com mais de uma pessoa. Gente, eu canso de falar nesse canal. Vocês parem de confundir leveza com falta de responsabilidade afetiva. Parem de confundir leveza com liberdade, com falta de comprometimento com o outro e consigo. Preciso falar isso aqui, tá? Porque o que eu mais vejo nas leituras é esse ar assim, né? E não só nas leituras, mas na vida real. Enfim, vamos lá. Fale mais, Sagitário, período de maio de 2026. O que mais que eles precisam saber? O Sol. O Diabo invertido. Olha. E o 5 de paus. Aqui parece que tem alguém que vai encarar essa situação de frente, tá? Aqui com o Sol eu vejo alguém ganhando consciência mesmo sobre que precisa se libertar de alguma situação. Nem que tenha que bater de frente aqui com 5 de paus, tá? Nem que tenha que, como é que é? Devolver, né? É o desconforto. Tô aqui me sentindo mal por isso. Então é isso. Devolvo o desconforto para outra pessoa. Ah, não gostou? Pois é, quando era comigo tava tudo bem, né? Então assim, ó, gente, deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Tem alguém que vai devolver o desconforto aqui. Vai falar. Pelo menos tá nessa energia aqui. Ó, As de Copas invertido. Aqui tem muito uma energia receptiva, né? E agora quando veio o As de Copas invertido, veio essa energia do opa, vamos parar um pouquinho. Eu tô aqui muito passiva nessa dinâmica, só estou tolerando algumas coisas, mas tô me sentindo mal, não é algo que tá legal. Então agora eu vou começar a me libertar dessas situações. Vamos saber mais, tá? Clarifica o Sol. O Pajem de Copas. O Diabo invertido. O Cavaleiro de Espadas. E o 5 de paus. O 4 de... Aqui, gente, tem uma energia de alguém querendo, mas ainda não agindo, tá? Alguém ainda pode tá começando a querer se movimentar. E aqui também tem uma energia de alguém que quando alguém se aproxima, né? Quando alguém se aproxima
para falar alguma coisa, para demonstrar alguma coisa, é como se isso gerasse muitos conflitos e essa pessoa acabasse ficando aqui no 4 de copas, né, insatisfeita, triste, desanimado, né, junto com o as de copas aqui invertido. Aqui tem uma energia de alguém, eu não vou me expressar, eu não vou comunicar algum desconforto, porque eu tenho receio de que isso acabe, como é que eu posso dizer? Que eu acabe ficando ali sem a pessoa. Aqui tem alguém que sabe que algo precisa mudar, precisa cortar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo tem aquela intenção, eu vou gerar conflitos, eu vou brigar, vai gerar confusão e eu vou acabar ali ficando, né? É como se nada fosse mudar e eu ainda acabasse ficando sem a pessoa. Fale mais. Cinco de espada, só um momento, tá, gente? Vamos tirar mais uma. O carro invertido. Dez de copas invertido. Verifica essas 3 energias para mim, uma só, por favor. Dez de ouros invertido. Rainha de paus aqui no fundo do deck. Tá. Aqui nós temos Sagitário para maio de 2026, uma energia aqui aonde pode rolar muita atração, muita interação, até um sentimento ali, né, genuíno, né, com o Pajem de Copas, né, uma abertura emocional aqui, né, mas com esse diabo invertido é como se houvesse alguém consciente que precisa, nessa dinâmica precisa acontecer uma mudança. Então pode haver aí talvez a vontade de se libertar de alguma situação que não tá, como é que eu posso dizer, andando da maneira que deveria, né? Então alguém pode aí falar alguma coisa, né? Pensar em algo constantemente, ou até tomar uma atitude, né? Dizer algo, falar algo aí de uma maneira às vezes um pouco mais ríspida, né? Cortante, para resolver uma situação, mas isso acaba gerando brigas, discussões, conflitos, né? E que leva um desgaste aqui emocional. É como se alguém não conseguisse resolver algo e ainda entrasse para discutir, para resolver alguma situação, mas não conseguisse, ficasse nesse estado aqui de desânimo, né? Enfim, tudo isso clarificado pelo As de Copas, né? Invertido, né? É como se gerasse até um bloqueio aqui, né? Um bloqueio emocional acaba acontecendo, né? É como se alguém se fechasse para isso, né? Reprimisse esse sentimento, né? Então a gente pode estar falando de uma dinâmica aqui que pode haver encontros, né? Ter momentos felizes juntos, né? Ter uma abertura aí para um sentimento, né? Mas é como se algo ali dentro dessa dinâmica estivesse num contexto muito denso, né? Com esse diabo invertido, e alguém quisesse, né? Resolver isso de alguma forma, e às vezes de uma forma, às vezes é um pouco até radical, e pode entrar em conflito, haver brigas, discussões, né? E aonde, basicamente, não acaba resolvendo isso, né? Acaba gerando um afastamento, né? Aqui nós temos o 5 de espadas, que me fala aí de conflitos, de brigas, como a gente acabou de falar, aonde não acaba, ninguém ganha, ninguém perde, né? A gente fala o 5 de espadas vem muito naquele contexto, né, de
Até alguém pode ganhar ali naquele momento, mas não ganha nada de fato, né? Ambos acabam não resolvendo nada. Aqui é a famosa briga de egos, né? Isso acaba indo para um carro invertido, aonde trava as coisas, e para um 10 de copas invertido, né? Tudo isso clarificado pelo 10 de ouros invertido, que tem muito uma energia de alguém que não quer se iludir, né? Dentro de um contexto. Só um pouquinho que eu vou clarificar essas 3 cartas aqui. Clarifico o 5 de espadas. Nossa, caiu o mago invertido. Que alguém pode brigar, falar o que não deve, haver bastante discussões aqui, né, gente? O carro invertido. A estrela. Tá. E o 10 de copas invertido. Cavaleiro de paus. Aqui alguém pode estar bloqueado, tá? Bloqueada. Com esse carro invertido aqui. Voltei, gente. Deu problema no meu celular, tá? Então, voltando aqui pra leitura, tá? Nós temos o 7, o 5 de espadas clarificado pelo mago invertido, tá? Aqui a gente pode estar falando de briga, de discussões. Aqui com o mago invertido, alguém que pode falar muitas coisas, né? Manipular, falar exatamente só o que quer, né? Como é que eu posso dizer? Induzir alguma situação. A gente pode estar falando de manipulação aqui, tá? De alguém não deixando as coisas muito às claras, né? Mentiras, né? Falando só o que te convém, o que convém pra pessoa. Com o carro aqui, a gente pode estar falando de algum bloqueio no caminho, né? Mas ainda com a esperança que isso se desbloqueie, que essa relação ela ande, né? Aqui a gente pode estar falando de bloqueio também, propriamente. Aqui com os 10 de copas, a gente pode estar falando aqui de uma quebra de felicidade, alguma quebra de ilusão, né, muito forte, né? Mas clarificado pelo Cavaleiro de Paus, me fala aí de um movimento de atração, de até um movimento aqui energético, né? Para que as coisas andem, né? Esse Cavaleiro de Paus aqui, a gente pode estar falando aqui de uma intensidade, de um desejo que as coisas ainda se desenrolam nessa dinâmica, né? Tudo clarificado pelo 10 de ouros invertido, né? Como se essa dinâmica não tivesse uma base sólida aí para estar se desenvolvendo. Então, clarificando aqui bastante essa energia, a gente tem fortemente uma energia espiritual aqui, tá? Porque a gente tem a feiticeira, né? Que me fala aqui de algo aqui que ele propriamente, pode falar aqui de internalização forte das emoções, né? E tanto energética, tá? Como que se isso interferisse na escolha de alguém, né? Na clareza de alguém de tomar uma decisão, né? Tanto questões emocionais, junto com uma proteção angelical, me fala que essa dinâmica, ela está sendo, tá havendo aí uma proteção, né? Para que as coisas, elas não saiam aí devidamente dos trilhos, né? Não aconteça coisas piores, tá? Junto com o duelo aqui, tá? E o duelo me fala aqui que uma decisão, ela precisa ser tomada. Uma postura, ela precisa acontecer, tá? Porque senão pode acontecer coisas aí, talvez aí que saiam aí, né, do controle dentro dessa dinâmica, tá? Então, basicamente, de que a gente pode estar falando de relações, né, onde pode haver mais de uma pessoa envolvida, né? Por exemplo, tá conhecendo uma pessoa, a pessoa tem uma ex ou uma outra pessoa, né, que ainda é apegado, pode aí estar interferindo um pouco na energia, né, tanto na dinâmica, né, havendo aí alguma conexão emocional, né? Então aqui pede aí discernimento e sabedoria para lidar dentro dessa dinâmica, tá? Alguém que pode estar querendo forçar uma situação dentro de uma dinâmica, né, querendo que algo aí realmente
se desenrole, né, que algo realmente aconteça, mas ainda talvez de uma forma imatura, talvez de uma forma precipitada, tá? Então aqui pede sabedoria e discernimento para lidar com essa energia, tá? Então pode ter a ver aí conflitos, brigas, discussões, ciúmes, manipulações, né? Tanto emocionais como de fala, né? De pessoas mesmo manipulando uma situação, né? Aqui tem uma energia bem densa, tá? E é como se alguém quisesse se libertar disso, mas não conseguisse, tá? Então aqui precisa de discernimento, né? Consciência, né? E tomar uma decisão, uma escolha precisa ser feita, tá? Ok? É como se alguém quisesse se libertar disso, né? Aí houvesse mais brigas, discussões e se colocasse aí num estado aí de bloqueio emocional, né? Mas saiba que aqui, Sagitário, se você está envolvido nessa dinâmica, se essa energia ressoa com você, saiba que aqui tem uma proteção muito forte da espiritualidade dentro desse contexto, tá? Ok? Para que as coisas não sejam pior. Então, haja de acordo com a tua intuição, né? E saiba discernir o que é de intuição de paranoia. Então aqui tem muito claro você sendo conduzido para tomar uma atitude. Pode ser devido a muitas manipulações, tanto emocional, energética, ou seja lá o que for, você esteja confuso, né? Você esteja confusa, né? Perante isso, né? Perante essas questões, né? Emocionais ou de conexões. But, no fundo, você sabe o que precisa fazer uma escolha, precisa se afastar disso, né? Então aqui basicamente tem uma conexão bem agitada, né? A gente pode estar falando aqui de triangulações, como eu falei, de relacionamentos aí, de dinâmicas um pouco mais densas, mais conturbadas, onde envolva outras pessoas, né? Também, né? Onde as coisas não têm limites, onde as situações não ficam claras, tá? E aí o que acontece? Vira essa confusão toda, esse redemoinho todo, né, emocional, porque mistura a tua emoção, a emoção da pessoa que tá envolvida, a emoção de terceiros, a emoção de não sei quem, entendeu? E aqui precisa impor um limite, aqui precisa impor limite, aqui precisa dar um basta, né, aqui precisa finalizar algo, de fato, tá? Senão fica esse redemoinho energético, tanto emocional aqui, tá? Aqui me fala que há uma proteção espiritual bem forte dentro desse contexto, né? Para evitar que essa situação ela saia aí, ela cause aí danos maiores. Então já fica aqui o recado para você, Sagitário, ou para você, pessoa que está conectada com o Sagitário. Voltei então, gente. Então basicamente é essa energia para Sagitário. Espero que tenha ficado clara a leitura, que eu tenha me feito ser entendida. Então, gente, voltei aqui, a leitura de vocês podem ter percebido, né? Tá rolando bastante interferência, né? Que a gente tem uma interferência espiritual aqui bem forte também. But eu quero deixar bem claro para você, sagitariano, sagitariana, que está se conectando nessa leitura, né? Faça suas devidas proteções, mas mais do que isso, tenha consciência de aonde que você está inserido, né? E o que precisa ser feito para sair disso, tá? Consciência, tomar uma decisão, se impor, ter uma postura firme, né, perante esse contexto, né, e cortar o que precisa cortar, finalizar o que precisa ser finalizado, né, seja lá com qual pessoa seja, tá, e tomar uma postura firme perante isso, porque é a tua energia, tá, aqui há proteção, né, para que as coisas aí, elas não tendenciem a ser mais caóticas do que já estão. Então, consciência, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tchau!